A gente teve umas aprovações de medicamento ano passado que não foram aprovações específicas para doenças, foram aprovações específicas para mutação. Então o que se fazia? Você olha se o tumor tem uma alteração X, Y, Z, não importa qual tipo de tumor, e se ele tiver alteração, o remédio vai funcionar. Isso foi bastante importante, foi o que a gente chama de indicação agnóstica, né? Os americanos que deram esse nome de indicação agnóstica, e a gente tem usado isso. Então, por exemplo, instabilidade de microsatélite. Isso é uma alteração no DNA, em que uma alteração da correção do DNA. E ele vai fazendo erros aleatórios, tá? Lembra que eu falei que o DNA é um livro de instruções? E aí você copia páginas para dar instruções para as células? Então, você, com essa deficiência do microsatélite, com essa instabilidade, o que acontece? Você dá instruções erradas o tempo todo para o DNA. E ele produz um monte de coisas erradas. Isso é facilmente visualizado pelo sistema imunológico. Tá? Então, todo mundo que tem essa instabilidade de microsatélite pode fazer imunoterapia, que a imunoterapia vai funcionar. Ou tem uma chance maior da imunoterapia funcionar. Tá? É claro que não é uma coisa muito frequente. A gente sabe que assim, câncer de intestino, que é o que tem mais, é uns 20%. Tá? Outras doenças é bastante menos. Câncer de estômago é uns 3%. E as outras ficam em torno de 1, 2%. Mas tá aí, é uma prova do conceito que a gente chama, né? Mostrou-se que isso funciona. A gente não vai ter um remédio que vai funcionar para todo mundo, mas a gente achou um remédio que vai funcionar para uma parte das pessoas. Tá? Cada vez mais a gente vai achar esse tipo de remédio. Existe até uma outra coisa que eu achei bastante importante, que foi a fusão do TRK. Tem um medicamento que chama larotrectinib. Sempre que você tem essa fusão do TRK, ele funciona, sempre não, mas em 80% das vezes ele funciona. E o que eu achei curioso é que ele funcionou para o câncer de glândula salivar, que é uma doença que não tinha praticamente nenhum remédio que funcionasse. E aí em 60% dessas doenças, dessas pessoas, existe essa fusão do TRK, e quando ela está presente, o remédio funciona em 80% das vezes. Tá? Gente, então existem outros medicamentos que podem ser usados para quando você tem mutações específicas, não sabemos ainda, tá? Esses dois com certeza, mas tem outros que talvez. Então já tem alguns tipos de estudo que estão sendo feitos dessa maneira. Sempre que tiver mutação, você vai utilizar aquele remédio contra aquela mutação. Então tem o ER2, BRAF, VEGFR, todo esse tipo de mutação já foi... Tem vários estudos correndo nesse sentido, e talvez a gente ache outros remédios para o futuro, tá? É mais uma maneira de pensar aí o tratamento do câncer, que eu achei bem interessante. A gente achava que a gente ia chegar nesse ponto em algum momento, ele está aí já. Tá? Então a gente fala, no futuro já foi ano passado. Desde que eu estou na faculdade de medicina, a gente escuta falar que a gente vai fazer uma nova taxonomia do câncer. A gente não vai mais olhar no microscópio, a gente vai olhar dentro do DNA. E a gente vai começar a tratar, quando a gente observar uma alteração do DNA, a gente vai tratar a alteração do DNA e não a doença. Eu estava escutando isso há 15 anos. E ano passado a gente começou a fazer isso. Tá? Então, está chegando, a gente está melhorando bastante. Tá?